bom dia, boa tarde, boa noite. As nossas aulas, elas ficam gravadas nas plataformas do Facebook e do YouTube e estão disponíveis para você acessar a qualquer momento, tá? É com muita gratidão que estamos mais uma vez aqui reunidos, nessas horas de muito amor, muita troca de energia e conscientização. Gratidão a todos. Hoje, na nossa aula 19/21, sexta, dia 20 de agosto de 2021, falaremos um pouquinho sobre o nosso TCC, tá? E como nós vamos seguir hoje, né, com essa orientação? Nesse semestre, o tema será sobre as terapias naturais, integrativas e holísticas, que esse semestre nós estaremos abordando esses temas. E aí, cada um escolhe a sua terapia, a que mais se identificar, a que for mais leve e a que for mais fácil de abordar, tá? E você escolhe a sua e aí o seu TCC será sobre esse tema. Lembrando que tem uma carta, a 495, que fala sobre as 29 terapias do SUS aprovada, e ela está no nosso Google Drive de 2020. É só ir lá e acessar, tá bom? Para poder contribuir aqui com as orientações. Também lembrando a todos que o nosso curso, ele é colaborativo mensal, tá certo? Abaixo nós vamos deixar todas as informações de como efetuar a sua colaboração, tá? Foi estipulado a partir de R$10. Então, todos os meses, essa contribuição é muito valorosa para nós, porque mantém o nosso curso com essa qualidade, mantém o legado do Pareticão, que a gente está levando esse acesso para mais pessoas se cuidarem da forma natural, tá certo? Outro assunto que também nós vamos abordar é na pasta de psicologia, o nosso amado Marcos Cunha, ele vai estar falando sobre a carta 802, sobre inteligências múltiplas. Vejam só, senhores e senhoras, amados, nós achávamos, né, que tinha uma inteligência, e olha que para dar conta dessa inteligência, né, às vezes a gente não pensa, né, a gente não valoriza tanto, né, e como pode ser, né, quantas infinitas possibilidades de você ter mais de uma inteligência, essas inteligências múltiplas. Na outra pasta de aromaterapia, a nossa amada Zélia Madureira, que tem colaborado conosco esse tempo todo, ela também vem falar sobre a carta 1017, que são os óleos essenciais dermocáusticos. Vejam bem, dermocáusticos. O que seriam esses óleos dermocáusticos e o que eles causam no nosso organismo, tá? Que lembrando, né, dessa questão, a gente lembra muito bem quando o Padre Ticão, nas aulas presenciais, ele falava assim para nós, né, que entre o medicamento e o veneno tem a dose. Então não é porque a gente acha que é natural, que está ali na mata, que está ali, que eu fiz aquela plantação de ervas ali para mim, para o meu consumo, eu posso usar indiscriminadamente. Tem sim que ser feito um estudo, tem sim formas de usar para contribuir conosco e não para nos prejudicar, tá certo? Vale muito a pena conhecer e ouvir aí as dicas da nossa amada Zélia. E pela primeira vez no nosso curso, nós vamos estar apresentaremos, né, a nossa amada Débora do Vale. Ela é uma terapeuta incrível, fantástica, maravilhosa, que contribui muito, que vai, né, contribuir muito com a nossa conscientização e até um processo de luz no nosso caminho, né, com essa terapia. Muitos de nós talvez nunca tenhamos ouvido falar sobre a constelação familiar. Outros, a gente já tem terapeutas na área que falam desse tema, e a Débora, ela se especializou em constelação familiar Una, e ela vem com essa contribuição para nós, para o nosso curso. A carta é a 901, e a 901A, olha que fantástico, é um material riquíssimo que ela deixou para nós, valiosíssimo, que são, além da carta, os slides para a gente poder também acompanhar, tá? Gratidão, Débora, seja muito bem-vinda nesse curso.
e que você seja sempre luz, como você tem sido na vida de muitas pessoas, na minha também. Gratidão. E também vou deixar para todos nós uma tarefa, tá? É uma tarefa que é para nós, da coordenação, né? Os terapeutas também da área, e para todos. Nós temos 2 grupos de WhatsApp que ficam abertos todas as sextas-feiras após o curso, para discutir não diria, né? Para a gente trocar informações, tirar dúvidas sobre a aula do dia. Então, todas as sextas-feiras após a aula, é aberto para a gente poder usar essa pauta, né? E o do Telegram, ele fica aberto diuturnamente. Dia e noite você pode ir lá e fazer a sua contribuição. E qual seria essa tarefa para todos nós? A tarefa seria de ir num posto de saúde próximo da sua casa, uma UBS, e verificar se nesse postinho tem atendimento de alguma dessas terapias aprovadas pelo SUS, né? São 29, e se nesse postinho tem. E qual é a tarefa? Relatar e comentar lá nos grupões quais tem próximo da sua casa, quais são os atendimentos, como que a pessoa faz para participar desse processo, tá? Porque assim a gente vai contribuindo com as pessoas, e para que elas tenham ciência que elas têm direito, próximo da sua casa tem, e que elas usufruam da melhor maneira possível, tá certo? E outro assunto que eu vou colocar aqui para vocês, que nunca aconteceu e foi muito intuitivo e que contribuiu muito com a minha reflexão, e que eu quero agora compartilhar com vocês, é que eu e meu esposo, o Pascoal, todo mundo já conhece, nós temos um hábito de todos os dias a gente escolher um filme pra gente refletir, pra gente curtir, pra gente se divertir, pra gente estar junto. É muito valioso também você ter essa contribuição, né? Esse benefício para você, né? Você também se permitir, tá? Permitir ter esses momentos na sua vida, tá? É um filme francês de 2019. O nome do filme é Abra Suas Asas. Eu vou deixar a referência para vocês poderem clicar lá e assistir, tá? É um filme que vai contar a história de um cientista visionário. Quando fala visionário, já me vem logo à cabeça o Paliticão, extremamente visionário, né, das situações e de todo o cenário. E esse filme ele vem falar dessa relação desse cientista visionário e de um filho que é aficionado por videogames dentro de casa, no seu mundo, e o relacionamento desses dois e a transformação que esse contato dos dois traz para a vida, não só deles, mas a transformação de todos que cercam, que os cercam. Então vale muito a pena assistir e vocês não vão se arrepender, tá? E nesse filme a gente tem a oportunidade de entender que a humanidade tem sim jeito, o nosso planeta também tem jeito, nós podemos contribuir muito. E o final do filme ele termina com um provérbio indiano, que esse provérbio ele diz assim: nós não herdamos a terra dos nossos pais, dos nossos ancestrais, emprestamos dos nossos filhos, nós pedimos emprestado de nossas crianças. E aí, essa reflexão, né, aguça muito o nosso pensamento. Se não cuidarmos do nosso planeta hoje, o que entregaremos para as nossas crianças amanhã? Que ar, que qualidade de ar, que qualidade de terra, que água, que mata, que alimento, que saúde, né, que entregaremos para nossas crianças. Então, vale muito a pena ver e refletir. Gratidão a todos e fiquem por aí que tá vindo aí na sequência os nossos terapeutas. Beijos a todos, gratidão por mais esse encontro. Sejam felizes. Namastê, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Débora do Vale. É um grande prazer estar aqui dividindo um pouco com vocês, neste curso de naturopatia, o que representa a constelação familiar como um processo de cura, né? Inicialmente, falar em constelação familiar é falar da base,
base de Bert Helling, né? Que é a pessoa que nos trouxe a luz dessa constelação, baseado, é claro, em tantos outros pensadores, né? E autores de outras... da própria psicoterapia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, claro. Mas assim, pensar em constelação familiar é pensar em Bert Helling. E hoje é habitual, a gente ouve muito constelação familiar xamânica, constelação familiar do animal de poder, constelação familiar de várias formas. Foram dando aí vários nomes e codinomes a essa constelação, ou, claro, ampliando, porque não tem uma verdade absoluta aí, né? Mas a base sempre é Bert Helling, né? Pensar em Bert Helling é trazer um pouco do quem é esta pessoa. Primeira coisa é pensar que Bert Helling, ele foi um teólogo, ele foi um filósofo, ele foi um pedagogo, inicialmente, né? Isso, ele nasce em 1925, ele vai 20 anos depois, lá em 1945, mais ou menos, ele vai para a tribo dos Zulus, fica na tribo dos Zulus como missionário dentro de uma visão católica, né? E vai ficar por 20 anos na tribo dos Zulus na África do Sul. Ali ele vai começar a entender as tramas culturais de que rege essa ancestralidade. E para ele foi extremamente importante essa vivência. Depois desses 20 anos, ele volta, né? E pensando, claro, ele é alemão, e ele vai voltar e vai começar a trabalhar com a psicoterapia. Então, ele sai dessa gama da filosofia, da teologia, da pedagogia, e não sai, mas se aprofunda em outras ramificações, que em própria psicanálise também. Bom, e nisso o Bert Helling ele vai começar a viver histórias dentro do mundo empresarial, dentro das correlações familiares, e vai começar a traçar algumas relações que vão nortear essa constelação trazida por ele, sistêmica, fenomenológica. Porque o Bert Helling ele vai beber da fonte de Jung, vai beber da fonte de Hubert, né, Sheldrake, que é do campo morfogenético, ele vai beber da fonte da Gestalt, ele vai beber da fonte do psicodrama do Levi Moreno, e claro, ele vai construir a sua própria e ressignificar a seu próprio método, né? Vamos pensar assim, essa ferramenta que nos ajuda a pensar na transformação do outro. E bom, e o que o Bert Helling chega à conclusão? De que todas as pessoas, elas vivem num ciclo, né, de família, e que esse ciclo ele pode ser repetitivo ou não. Por isso sistêmico, porque vem da família. Então, quando a gente começa a entender de que nós somos fruto do nossa mãe, do nosso pai, né? E quando a gente olha para esses dois, a gente diz, bom, o que eles fizeram? Como eu vejo esses dois? Quem é a mãe da minha mãe? Quem é o pai do meu pai? Quem são essas pessoas? Como eles viveram? Como eles foram ressignificando as suas dores? Então, o Bert Helling ele vai nos trazer à luz, pessoal, de que nós somos fruto de um pai e de uma mãe. E esse pai e essa mãe, não importa se eles pegaram você e colocaram você numa lata de lixo. Ainda assim, eles te deram a única coisa que ninguém vai poder te dar, a vida. A vida foi um grande presente. Eles dois juntos te deram a vida, teu pai e tua mãe biológico. Bom, pensando nessa construção e reconstrução, eu olho para mim, eu olho para essa estrutura. E claro, mas Débora, eu fui adotado, e aí? O teu pai e a tua mãe que te deram a vida ainda continua sendo a pessoa que te deu esse presente. E você precisa aprender a honrar. Bom, e baseado nessa constatação sobre o sistema familiar, Bert Helling vai trazer para a gente o fenômeno, né, da fenomenologia, de que as coisas vão acontecendo e vão dando uma forma. É a mesma coisa de a gente pensar, por exemplo, um sistema que a gente fala de repetição, né? São egrégoras de repetição. Eu
a minha mãe se casa com alcoólatra, eu vou me caso com alcoólatra, minha filha se casa com alcoólatra. E aí se diz, nossa, que estranho, né? Isso é assim sempre. Não, é estes fenômenos que ficam gravados nas nossas sanskaras, nas nossas memórias, do DNA mesmo. Então são dores que vão sendo trazidas e que a gente passa a não entender o porquê que a gente vive isso. Por que eu vivo essa repetição e acho normal? Ah, mas eu vou ficar, ele é tão bom pra mim. Como assim? A dor e o sofrimento são coisas distintas, não é? Então, quando eu pego essa dor, eu sinto dor, você sente dor, todo mundo sente dor. Quando eu pego essa dor e transformo essa dor em sofrimento, opa, tem alguma coisa errada aí. Ou quando eu pego essa dor e acho que tá tudo certo e que eu preciso viver esse sofrimento porque assim é. Então, o Bert Helling, ele vai trazer pra gente 3 ordens, 3 leis que vão ser para ele extremamente significativa, né? E eu tô sempre passando como já foi, né? Porque o Bert Helling já é falecido, né? Ele faleceu há pouco tempo, em verdade, mas ele deixou esse legado para nós, né? E vamos lá, voltando, né? Quando ele deixa essas 3 leis, ele deixa a lei maior do amor. E ele chega à conclusão que o amor transforma. O amor transforma quando eu olho e ressignifico, porque não é o outro que muda, sou eu que mudo. Eu mudo para mudar o outro, assim é, né? São vários outros pensadores trazem isso pra gente. Então, o Bert Helling, ele traz as 3 ordens sistêmicas, as 3 maiores leis, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia ou da ordem e a lei do equilíbrio. Bom, quando eu olho para isso, eu tenho um objetivo maior, né? Que é quando eu uno esses laços todos, eu vou dando às minhas gerações um equilíbrio. Ou eu, Débora, posso desequilibrar as minhas gerações futuras com o meu desequilíbrio. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente não está falando das 3 leis, mas do equilíbrio dessa ordem sistêmica onde eu pertenço, aonde eu faço parte no sentido hierárquico e aonde eu me equilibro, eu dou aquilo que eu posso dar, né? E a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, claro, a gente olhando para essas questões todas, a constelação familiar, ela tem um objetivo, né? Um objetivo poderoso de te cortar essas amarras de que vem sempre sendo assim e tá tudo certo. É como memórias de repetição. Assim são as nossas sanskaras. Sempre foi assim. Não, eu vou fazer assim porque sempre foi assim. Não sempre foi assim, eu posso quebrar. E o objetivo da constelação é quebrar e dizer, opa, isso aqui não sou eu. E eu não preciso repetir essa história. Eu não preciso repetir essa dor, né? E aí a gente tem em Helling, né, essa coisa do respeitar essas leis, né? Essa coisa do respeitar essas leis para não criar esse emaranhamento. E o que é o emaranhamento, né? O emaranhamento é quando você vai revivendo lá o seu inconsciente, do inconsciente sistêmico, de que tudo que você de ruim foi acontecendo, você vai vindo trazendo. Eu dei a história do alcoolismo, né? Mas eu posso trazer, por exemplo, medo de amar, medo do frio, medo de engordar, ou medo de emagrecer demais, ou medos. Eu trago dificuldade, por exemplo, de me dar bem emocionalmente. Eu vou trazendo dificuldades de me dar bem, inclusive, profissionalmente. Aí, quando você olha esses emaranhamentos, você vai ver que seu avô também foi fracassado, o seu pai, de repente, não foi tão forte assim. E aonde eu quero chegar? Porque o Bert Helling, ele consegue entender, e ele traz a luz pra gente disso, de que quando eu olho a minha mãe, eu olho pra ela e digo, bom, ela não me deu o que eu queria, ela não foi tão forte assim, ela não me deu tanto amor. Quando eu olho para essa mãe, eu não vejo isso. Eu não vejo esse amor, eu não sinto esse amor. E eu não é por ela, eu sinto falta de algo.
provavelmente isso vai reverberar, desculpa, na minha vida de uma forma mais impactante. E eu passo a ter as síndromes de it, bronquite, sinusite, os meus emocionais não vão, e às vezes eu não tenho problema com a minha mãe, mas a minha mãe tem com a minha mãe dela, ou o meu pai tem com a mãe dela. O feminino tá muito atrelado às emoções. Não é uma regra, gente, tá? Não é que seja uma regra, tenha que ser assim, acabou. Não, mas ele tá muito atrelado a isso. A mesma coisa acontece quando eu olho pro meu pai e vejo que ele não me deu o que ele queria, ou ele foi um fracassado, ele foi um alcoólatra, nunca deu conta, minha mãe sempre deu conta, minha mãe que fez, minha mãe é demais, né? O que eu faço? Eu diminuo meu pai. Quando eu diminuo meu pai, eu não valorizo meu pai, eu vou amarrar no profissional. Eu vou, cresço e começa a decolar, né? Ou declinar. E aí, de repente, eu começo de novo, trabalho, e não consigo seguir, a minha vida trava. Por que a minha vida trava? Porque eu não tenho ainda essa honra com meu pai. E vejam bem, tudo que está atrelado ao masculino pode ser o pai da minha mãe também. E assim é. Tem muita relação com a prosperidade. Muita. E eu não tô falando só da prosperidade financeira, gente. É alegria em vários aspectos. E quando eu olho para isso e falo, poxa, eu tô completa, eu tô plena. E aí, muitas vezes, eu não vi honra no meu pai, não vi honra na minha mãe. E aí, eu não consigo sair do lugar. Muitas das vezes, nesses anos todos que o Bert Helling foi trazendo à tona os emaranhamentos familiares, ele foi traduzindo isso pra gente, né? Ele foi dizendo, isso aqui dá certo. E as pessoas foram se libertando. Como assim se libertando? Porque na prática da constelação, quando eu olho para esses ancestrais e consigo dar vida para eles, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu olho e falo, bom, ok. Olha, mãe, olha, pai, vocês me deram a única coisa que eu não posso dar de volta, vocês me deram a vida. Essa dor que vocês carregam não é minha, é de vocês. E tá tudo bem, eu não vou repetir essa história. Eu honro vocês. Mas eu preciso amar, gente. E a gente fala da lei maior do amor, né? Mas eu preciso amar. Amar como as pessoas dizem, no geral. E aí a Débora falando, eu preciso amar. Amor é cristão. O amor é perfeito. Nossa, seria maravilhoso se eu conseguisse amar minha mãe e meu pai, amar profundamente. Mas tem gente que não consegue. Como que você pode pedir para uma criança que passou a vida inteira apanhando, que a mãe bateu, molestou, magoou, crianças que passou por abusos, né, familiares, ela olhar para o abusador e dizer, tá bom, eu amo você. Não, o amor é cristão. O que a gente precisa é olhar e honrar. E dizer, ok, essa dor você tem, não é minha. Eu honro porque você me deu a vida. E ok, eu me liberto por amor a mim. Eu me liberto porque se eu continuar com essa dor, se eu continuar com esse rancor, se eu continuar com essas coisas todas, eu não vou sair do lugar. Entende? Então, como você vê isso? A solução, gente, o segredo tá em como você vai olhando para a tua vida, né? E vai, de repente, desmontando tudo isso. Bom, continuando, as 3 ordens familiares, como a gente estava falando, né? Eu tenho lá a ordem maior do pertencer, né? Segundo a qual o grupo eu faço parte, você faz parte, nós pertencemos a alguma família. Todo mundo tem direito de pertencer. E quando a gente fala em pertencimento, a gente fala do que não faz parte, né? Aborto, assassinato, suicídio. Quem é que sai falando? Não, meu pai se matou. Ninguém fica falando toda hora isso. Aborto? Eu fiz 5 abortos, sabia? Ninguém fala isso. Antigamente era muito comum, as mulheres tinham muitos filhos, acabavam tendo muitos abortos e falavam, eu tinha 14 filhos, eu tive 15 filhos, mas 5 não vingaram, né? E aí era muito comum. Depois isso foi
foi deixado debaixo dos panos, ninguém mais fala de aborto, e aí assim a gente vai levando a vida, né? Assassinato a mesma coisa, né? Vamos pegar aí um exemplo que é muito dado, inclusive em um dos livros do Bert, né? Até essa correlação com a família Kennedy, né? Quando você vê lá o pai assassinato, o pai do pai, né? O avô, o pai, o filho, todos assassinados. E aí você fala, nossa, que maldição. Não é maldição, a gente vai trazer a luz da constelação e vai dizer, opa, isso tá preso lá no sistema dessa família Kennedy, que veio trazendo as histórias repetitivas. E o mais importante é o que eu faço com isso. Então, eu preciso, dentro de um campo, eu preciso fazer pertencer o aborto, por exemplo. Eu preciso, se eu, Débora, fiz um aborto, eu preciso olhar para ele. Ah, mas eu fiz há 20 anos atrás. Eu preciso olhar para ele e dizer, você faz parte, você é meu primogênito. E quando eu falo você faz parte e eu tenho 3 filhos, quando eu assumo um aborto, eu tenho 4. Assumir o aborto é assumir mesmo. Quando alguém me pergunta, e aí, Débora, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 4 filhos. Eu tenho 5 filhos, eu tenho 6 filhos. Depende do que quantos filhos eu vou tendo, né? E cada aborto é um filho. A partir do momento que gerou uma vida ali, é uma vida. Ela precisa de nome, ele precisa ser visto, ele precisa ser pertencido. Sabe por quê, gente? Porque esse aborto em DNA, eu tô falando em memórias, a gente está falando agora desses fenômenos que vão acontecendo. Eu vou, faço o aborto, e aí tudo bem? Não, a minha memória é de culpa. E aí eu vou embora dessa vida e minha filha fica sentindo culpa. A minha neta, culpa. Mas elas não fizeram aborto. Mas muito provavelmente a culpa que elas sentem é a minha culpa. Ah, mas eu não fiz de propósito. Não importa. Mesmo uma mãe que perde 5, 3, 2, 1 filho, não importa. Se é aborto natural, é impotência, sente culpa. Por que eu não consegui? Por que eu não dei conta? A mesma coisa é quando eu dou um lugar para o suicídio. O suicídio é depressão, gente. Quando eu não dou lugar para o suicídio, essa depressão ela vai voltar lá na frente como borderline, como qualquer outra síndrome, né? Hoje a gente tem aí, inclusive, grandes hospitais fazendo esses estudos com essas analogias das síndromes, inclusive com esse sistema familiar, né? É a mesma coisa de eu perguntar assim, olha, você tem diabetes, tua mãe tem diabetes, teu pai tem diabetes, é a mesma coisa. Na constelação, isso vem à tona. Se você tem diabetes, você pode descobrir quem é que começou com isso e aqui você trava. Tua diabetes diminui. Ah, mas isso não é magia? Não, não é mesmo. Não é magia. A gente está falando de um campo morfogenético, né? Que ultrapassa tudo isso que a gente possa imaginar. Bom, é dar lugar, né? E quando a gente fala de dar lugar, a gente fala de um ser estruturado dentro de um tempo, né? De um corpo, que nós somos alma. Nós somos alma, nós temos um corpo físico que nos foi emprestado. Então, pertencer é fazer parte de algo. Quando eu falo em hierarquia, ordem da hierarquia, eu tenho meu pai e minha mãe, hierarquicamente. Quando eu acho que eles não são nada, que eu não preciso deles, acabou, quebrei a hierarquia, minha vida vira um caos. Ou quando eu começo a achar que o meu irmão mais velho, ele é tão fraco. Ixi, meu irmão, eu sou demais, o meu irmão mais velho é fraco, ele não dá conta, ele não trabalha, falei dessa vida. Meu irmão é ruim, ele é um fraco, mas eu não, eu sou boa, hein? Sou demais, sou próspera. Só que emocionalmente, provavelmente, eu tô quebrando a hierarquia, porque o meu irmão, na lei da vida, ele veio primeiro do que eu. Não é que ele seja mais do que eu, nem menos do que eu, mas ele é maior na lei da hierarquia, maior no sentido de nascer primeiro, né, no tempo. Agora, pensar nisso, é pensar na estrutura pai e mãe, é colocar cada um no seu lugar. Quando eu tenho no campo hierárquico isso tudo bagunçado, eu vou ter problemas emocionais. Eu vou ter. Ou, claro, quando se trata da prosperidade, a mesma coisa.
Então, o como eu vou levando isso para minha vida, para que eu dê um tom melhor de sobrevivência, né? Como tá o leque da minha hierarquia? A minha mãe honra a mãe dela, que honra o pai dela, tá cada um no seu lugar, porque se não tiver, gente, tem algum problema, tá? Bom, quando a gente tem essa correlação dentro da constelação, é assim, ó, o irmão mais velho e os irmãos, eles estão na mesma linhagem, porque eles são irmãos, né? Como eu disse, não são mais e nem menos. Eles estão na lei da hierarquia, alguém nasceu primeiro. Eu preciso pôr isso na ordem. Se eu não colocar, eu começo a pegar o lugar do meu irmão e eu começo a me achar demais. Aí vem o ego, aí vem a falta de humildade e as pessoas começam a se afastar de mim. Quando eu tenho o pai e a mãe, eles são sempre maior que nós, sempre, sempre. Quando eu tenho o meu irmão, por exemplo, menor, eu sou na lei maior da vida, eu vim primeiro. Então eu tenho que... O meu irmão não pode olhar pra mim e falar, não serve pra nada, ele também tá tirando o meu lugar. Gente, quando eu não honro, eu tiro o lugar do outro. Eu começo a ser o outro. É como eu pegar a mãe e o pai, meu pai faleceu, e eu tomo o lugar do meu pai, que eu preciso cuidar da minha mãe, e aí eu viro marido da minha mãe. E minha vida acabou, porque eu não consigo namorar. Se eu consigo namorar, o namorado vai embora, porque ele não dá conta. Eu caso, e aí eu continuo achando que eu preciso dar conta de cuidar da vida da minha mãe. Onde você vai, o que você vai fazer, como que você vai, não, eu posso deixar que eu vou te levar ali. E muitos pais fazem isso também, permitem, né? O Nietzsche, ele falou isso, adoro quando Nietzsche tem uma frase de Nietzsche que ele diz, as pessoas fazem conosco aquilo que nós permitimos, né? Isso é fato. Então, o como eu vou permitindo, como isso vai sendo bom ou não, e eu preciso me atentar. O marido que chama a mulher de mãe, ele tá colocando o lugar dela como mãe. Então, ele deixa de ser o marido, o provedor. Eu não tô falando de provedor, gente, em financeiro, tá? Eu tô falando do carinho, do zelo, ele deixa de ser o marido para ser o pai, né? Porque ele chama ela de mãe, ou pior, o filho. Porque às vezes a mãe chama ele de pai e vice-versa. E a construção dos dois fica uma relação bem esquisita. Geralmente isso acontece, tá? Ou o pai ou o filho que quer tomar o lugar do pai achando que ele que manda na mãe. Ou, ao contrário, a mãe não é submissa, ela não toma o seu lugar, e aí a filha começa a achar que ela é melhor e ela vai lá, ela que tá sempre com o pai. Ela que abraça, quando a mãe vai abraçar, ela não deixa. Tomem cuidado. Hierarquia é extremamente importante. Quebrou essa lei maior, tua vida fica assim, ó, tudo perdida, né? Cada um no seu lugar. Respeito e liberdade. Liberdade não é libertinagem, né? Eu não é tudo, eu posso tudo, eu faço tudo. Ai, não vou fazer, porque senão vou magoar. Não. A gente vai ver ali, depois as leis da ajuda, né? E se ainda dando tempo hoje, a lei da ajuda, que assim... Eu preciso dar para quem quer receber, né? Mas eu também preciso aceitar de que tem algumas coisas que me incomodam que eu preciso falar. Se eu não falar, a pessoa nunca vai saber, né? E assim, dentro dessa construção hierárquica, cada um tem a sua ordem. Então, a gente falou aí do pertencimento, nós falamos dessa hierarquia da ordem, né? Da ordem de pai, mãe, filho. E sim, tem o equilíbrio, né? O equilíbrio é a base. Você dá aquilo que o outro quer receber? Ou você tá dando porque você é bom pra caramba? Não, eu tô dando porque eu sei, a pessoa tá precisando. Ok, mas a pessoa não pode receber o tempo inteiro. Quem recebe todo o tempo tá com problema, hein? Cuidado. Não receba o tempo todo. Tem horas que você tem que dizer, opa, eu preciso ofertar. Quem só recebe é uma carga. Você não vive a tua vida, você vive a vida do outro. Você acha que é um coitado. Todo mundo tem que dar conta de você. E quem oferta também se acha o máximo. Então, assim, quando a gente se oferta demais, a gente precisa tomar cuidado. E quando a gente recebe, a gente também precisa tomar cuidado. E olha, gente, não é porque eu sou consteladora, eu sou perfeita, viu? Cada hora que eu falo isso pra vocês, eu também me olho. E assim é. Cada hora que a gente fala pro outro, a gente tá falando pra gente, viu? Então, é extremamente importante todas as ordens, todas as leis do Bert Helling.
Porque quando eu olho, não é que a gente vai buscar a perfeição, porque não existe perfeição. O que existe é eu conseguir olhar com carinho cada coisa e conseguir melhorar e organizar isso dentro de mim, tá bom? O que se dá, o que se recebe. É extremamente importante, os dois. Aí eu pergunto a vocês, quem é que mais sofre? Quem dá ou quem recebe? Pois é. Você aí que falou que quem dá sofre mais, diria quem recebe, viu, gente? Quem recebe vai tendo uma carga de eu sou incompetente, porque eu só vou fazer se minha mãe me ajudar. Eu só vou fazer se meu irmão mais velho me ajudar. Se meu marido me ajudar, porque eu não sei fazer nada sem ele. Terrível, né? Então, cada coisa vai entrando no seu eixo, no seu lugar, na sua construção, tá bom? E, óbvio, eu mandei um material para vocês do PowerPoint, que é para vocês usarem à vontade, porque é isso, essa coisa de monopolizar material não existe, viu, gente? É assim, se a gente quer trabalhar o despertar, a gente tem que ofertar para que as pessoas possam usar isso de uma maneira consciente e correta, tá? A gente tem as leis da ajuda, né? E eu elenquei para vocês 5 leis da ajuda. Dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Nós submetemos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Ou seja, o outro precisa permitir, porque se ele não tiver afim, ele não vai receber. Você está entregando o ouro para quem acha que é areia do deserto. Colocar-se como adulto diante de adulto, que procura ajuda. Evitar a relação de transferência com os pais, tá bom? Então, se não é assim, eu não tô fazendo porque meu pai não deixou, porque meu marido não deixou. Não existe isso. Eu preciso de ajuda porque eu preciso de ajuda, eu preciso me despertar, né? A empatia do ajudante deve ser focada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente, né? O amor a cada ser humano sem julgamento. O que o outro é problema do outro, né? Eu gosto muito disso, assim, o problema do outro é do outro, não é meu. Eu vou intervir à medida que ele permita. E sim, eu vou tentar ajudar. Mas se eu não conseguir ajudar também, eu preciso dar um passo para trás, né? Então, assim, a hora de... todas essas leis que eu falei a vocês, o equilíbrio, pertencimento, hierarquia, elas têm uma ordem, né? E eu preciso querer receber, é a lei da ajuda. E eu não vou falar isso agora, nesse momento, porque senão a gente não vai conseguir... no nosso tempo, que o nosso tempo é muito curto, né? Já estamos aqui há meia hora, vocês devem estar cansados de me ouvir. Mas, enfim, tentando amarrar um pouco, eu passei um exercício para vocês no Power. Inclusive, eu disse, seja você mesmo, todos os outros já existem. Não dá. Essa era de Insta, de família margarina, né? Muito complexa. Seja você mesmo. Tem horas que você não vai agradar. E tudo bem. Bom, como está a sua vida? Eu vou pedir para vocês, lá no Power tem uma samsara, né? Um círculo, uma roda da vida. Do centro para fora, né? Porque é uma mandala, é do centro para fora. Você vai pintar lá quanto de lazer, considerando que é 100%. Vocês vão perceber que tem uns risquinhos assim, tá? Eu tô colocando aqui para vocês olharem. E aí, esses risquinhos que vocês estão vendo, cada um é 10%. Quanto de porcentagem que você tá olhando pra sua vida? Como que ela tá, hein? E aí, depois que você fizer isso, foca nessas questões, tá bom, gente? O Bert Helling, ele tem algumas afirmações que são muito interessantes, né? Quem recuar diante da realidade como ela é, e por ter o desejo interno de que ela fosse diferente, enfraquece. E aí, a minha pergunta para vocês é, o que você gostaria que fosse diferente? Será que você não está enfraquecendo? Será que você está agradecendo? Porque agradecer já é uma ordem incrível, né? Será que você não está enfraquecendo? Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Isso é muito sério. O que você anda olhando? Faz uma reflexão, porque de repente o seu sistema está precisando de ajuda, tá bom? De nossos pais temos tudo, o que somos e o que nos falta. Como que você olha os seus pais? Bom, faça essa analogia, tá? Essa é uma proposta. Faça essa analogia, escreva, sinta isso, olha para você. Olha para a tua criança de 7 anos
e ver que dor que você carregava. Olha para você, para sua adolescente de 13, que dor que você carregava. Você passou por algum abuso sexual? Você passou por algum abuso emocional? Alguém tirou alguma coisa de você? Ah, tirou um carrinho que eu gostava muito. Então, às vezes é tão simbólico que a gente não percebe, né? Então, que tipo de coisas que você tem na memória, e deixa vir, tem as coisas boas, mas a gente precisa sempre lembrar que o sistema de repetição negativa, ele é muito forte. E quando ele atrapalha a nossa vida na prosperidade financeira, em realmente encontrar um amor, em realmente ser feliz no casamento. Gente, não tem fórmula mágica, tá? Não tem, não existe fórmula mágica. Constelação não é magia. E, de fato, não existe magia. O que existe, gente, é conhecimento. O que existe é despertar. Nós precisamos despertar. Quando eu desperto, eu, claro, estou pronta para ressignificar. Esse é o trabalho da constelação. Não existe magia. Existe, sim, um encontro com a gente e com a nossa ancestralidade. Bom, gratidão pela vida de todos vocês, sintam-se super abraçados e eu gosto muito de finalizar com o canto da constelação. Honra teu pai, tua mãe, portas da evolução, honra o ventre sagrado ao qual foi gerado para sua libertação. Honra todos seus irmãos, honra toda a geração, honra os que vieram primeiro, abrindo os caminhos da constelação. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Marcos Cunha, eu sou psicólogo e psicoterapeuta. Estamos aqui no nosso curso de naturopatia da paróquia São Francisco de Assis, uma continuidade da obra do nosso querido e amado Padre Ticão. E o meu objetivo é trabalhar com vocês alguns temas dentro da área da saúde mental, porque a gente sabe que a saúde mental é tão importante quanto a saúde do corpo físico. Aliás, elas são absolutamente inseparáveis, né? Nós vimos na aula passada que o corpo físico influi na mente e a mente influi no corpo físico. E quando eu falo mente, eu quero dizer essa parte psicológica, a dimensão psicológica do nosso ser, que também é conhecido como a nossa alma, que Freud dizia que a nossa alma é aquilo que anima, não no sentido religioso, mas aquilo que anima tudo e que movimenta e coordena tudo em nós, né? Nessa nossa terceira aula, que é a nossa carta número 802, eu vou começar falando um pouquinho sobre a dimensão racional ou intelectual da nossa mente, que é para abordar um tema que eu considero lindíssimo, gente, que é a teoria das inteligências múltiplas. É uma teoria elaborada pelo psicólogo norte-americano Howard Gardner, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Então eu gostaria de começar por uma das coisas que a gente terminou na aula passada, que é sobre a dimensão racional ou intelectual. O que é isso, né? E a importância de construirmos um equilíbrio entre a dimensão emocional e racional. Porque sabemos que as duas partes precisam de um equilíbrio, porque precisam andar de mãos dadas de forma mais harmoniosa, né? Para isso, gente, para pensar um pouco na dimensão racional ou intelectual da nossa mente, é muito importante conhecer as nossas características ou as nossas habilidades. É por isso que eu gosto da teoria das inteligências múltiplas, porque ela nos permite olhar um pouco mais para nós mesmos e numa linha de perceber o que nós temos facilidades e o que nós temos dificuldades, né? Então a dimensão racional, ela inclui o pensamento, a linguagem, o conhecimento, a memória,
a atenção e concentração. Gente, isso é muito importante. Tem gente que tem muita dificuldade de se concentrar. E na verdade, o que é concentrar? É você colocar a sua atenção e focar em um ponto, em alguma coisa, né? Aí, eu gostaria de dizer assim, sobre o pensamento, começar pelo pensamento. Tem pessoas que têm um pensamento muito otimista e tem pessoas que têm um pensamento muito pessimista. E o meio do caminho, o meio termo seria o realista. Tem gente que fala assim, eu não sou otimista porque eu coloco as coisas nos seus devidos lugares, mas também não sou pessimista, eu sou realista. Então, gente, é muito importante a gente observar tudo que a gente tem falado aqui nessas nossas aulas para a gente prestar mais atenção em nós mesmos, né? E se nós estamos sendo mais otimistas ou mais pessimistas, né? O pessimista, gente, é aquela pessoa que fala assim, puxa, isso não vai dar certo. Não, isso é bom demais para ser verdade, então isso não vai dar certo, não tem jeito, né? Então o pessimista, ele tem um jeito, um modus operandi de funcionar, vamos dizer assim, né? Já o otimista, ele tem aquela coisa assim, não, vai dar certo sim, eu vou conseguir, eu vou me esforçar e tudo vai dar certo. Então essa é a grande diferença entre o pensamento pessimista e o pensamento otimista, tá? O conhecimento. Tem pessoas que têm uma vontade muito grande de conhecer, uma vontade muito grande de aprender cada vez mais. Aliás, gente, nós nunca estamos pronto e acabado. Nós temos essa necessidade de aprender, de conhecer. E isso é movido por uma curiosidade. Essa curiosidade é super importante, que nos impulsiona ao conhecimento. Uma criança, gente, quando ela tem muita vontade de conhecer, ela tem muita curiosidade, é importante que nós adultos possamos ativar a curiosidade dessa criança. Que nós possamos incentivar, estimular. De que jeito? Respondendo as perguntas da criança. É que normalmente nós adultos vivemos numa correria e normalmente vivemos cansados, estressados, que quando uma criança pergunta uma coisa pra gente, a gente costuma fugir da pergunta, né? Ao invés de responder, a gente tem uma tendência de dizer assim, vai perguntar para sua mãe, vai perguntar para seu pai. Agora eu não quero conversar porque eu estou muito cansado, eu trabalhei muito hoje durante o dia. Então, esse desejo de aprender, essa curiosidade para aprender, acaba sendo boicotada, ou melhor, reprimida, né? Já a linguagem tem a ver com a nossa capacidade de expressar. Tem gente que tem muita dificuldade de se expressar. Tem gente que é prolixo ao falar, ao escrever, né? E essas pessoas têm dificuldade de se expressar, dificuldade de ser objetiva, por exemplo, né? Assim como tem pessoas que têm muita facilidade de se comunicam muito bem, se expressam muito bem, tá? A memória. Gente, a memória é eu diria uma categoria entre as nossas habilidades cognitivas muito importante, porque tem a ver com a história da nossa vida. Não só aquela brincadeira que a gente faz, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Não isso. Mas o que ficou gravado, quais as lembranças que nós gravamos na nossa mente a partir da nossa história de vida, a partir das coisas que nós vivemos, né? Então a memória, ela tem um papel muito importante na cognição, porque normalmente são lembranças agradáveis ou lembranças desagradáveis. E isso tem um peso muito grande, né? E aí, por último, vem a atenção e concentração, que eu estava explicando que a concentração é a capacidade de focar a atenção numa coisa. Tem gente que fala assim, meu filho tem transtorno, tem déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, gente, hoje virou moda. Toda criança que é esperta, dinâmica, faladeira, adultos, pais e professores têm o costume de já rotular
essa criança é hiperativa. Essa criança tem déficit de atenção. Gente, para dar um diagnóstico de déficit de atenção é muito sério. Precisa fazer um psicodiagnóstico muito complexo para chegar nisso, né? E aí, gente, trabalhando então esses aspectos da dimensão racional ou intelectual, então nós temos o pensamento, o conhecimento, a linguagem, a memória, a atenção, concentração e assim por diante. Então isso tem a ver com o lado intelectual. Isso tem a ver com o lado racional da nossa mente. Ou cognitivo, que tem a ver com conhecimento, né? As ideias também estão aqui, né, gente? Tem pessoas que têm ideias que colaboram muito para o desenvolvimento e tem pessoas que têm ideias que atrapalham. São crenças que bloqueiam. São crenças que, ao invés de ajudar, criam dificuldades, né, para a gente organizar o nosso pensamento, organizar as ideias, né? Então eu vou começar a falar para vocês agora sobre um conceito de inteligência. Antigamente existia o conceito de inteligência que era medido pelo QI, o quociente de inteligência. Mas eu quero explicar para vocês que é muito mais do que isso. Vamos ver que tem outras concepções de inteligência. Pois bem, uma visão antiga, tradicional e mesmo conservadora de inteligência julgava as pessoas se as pessoas eram inteligentes ou não. E aí imagina os adjetivos que recaíam sobre pessoas consideradas não inteligentes, né? E a principal teoria de inteligência dessa época era uma teoria defendida por Alfred Binet, que criou um teste de inteligência que media essa inteligência através do QI. Muitos de nós já ouviram falar, vocês já devem ter ouvido falar sobre o QI. Será que se a pessoa tem um QI médio, né? Um QI alto, um QI baixo? E o que era o QI? É quociente de inteligência. Mas essa visão de inteligência tradicional se limitava à matemática e à linguagem. Gente, às vezes, a gente olhando direitinho, até a escola de hoje, a escola atual, prioriza essa visão de inteligência focada na matemática e na linguagem, né? E nessa época do teste de QI, gente, tem gente que usa o teste de QI até hoje, o quociente de inteligência. Então, eu estou falando que é uma ideia antiga, eu quero dizer que é uma ideia conservadora, né? E aí era assim, ó, quem tinha um QI igual a 100, um QI igual a 100 era normal, considerado normal, né? Quem tinha um QI acima de 100, era considerado inteligente, e mais acima, bem inteligente, ou até superdotados, né? E quem tinha um QI abaixo de 100, era considerado com déficit de inteligência. Então, na época, a linguagem era pesada, né? Pessoas que não tinham inteligência, oligofrênicos. Oligo é pouco, né? Pouca inteligência. Então, eram considerados idiotas, imbecis, e nomes assim, com esse peso moral, que era um peso de julgamento, né? Então, esse conceito antigo de inteligência, ele foi problematizado, né? E aí entra a contribuição do Gardner e da equipe de pesquisadores do Gardner, lá da Universidade de Harvard, como eu estava dizendo. Qual é a grande diferença nas inteligências múltiplas? Então, assim, inteligência não é assim, ou você tem inteligência ou você não tem. Você tem algum tipo de inteligência, ou alguns tipos de inteligência. A teoria das inteligências múltiplas, do Gardner, ele acreditava que existiam 8 tipos de inteligência. Olha que interessante. Então, gente, nessas inteligências, muitos de nós temos facilidade para fazer várias coisas, assim como nós temos dificuldades para fazer outras coisas.
Então não tem ninguém que tem pouca inteligência. Nós temos facilidades para algumas e dificuldades para outras, né? E o Gardner dizia que a inteligência pode ser abordada por vários aspectos e que os indivíduos possuem diferentes tipos de mentes. Olha, tem bem a ver com o que nós estamos trabalhando sobre a questão da mente e do aparelho mental, né? Assim sendo, apresentando diferentes tipos de inteligência. Então, o que o Gardner vai dizer para a gente? Existem várias inteligências. Existe inteligência verbal ou linguística. Eu vou falar de uma por uma, tá? Existe a inteligência lógico-matemática, inteligência corporal sinestésica, inteligência musical, inteligência espacial ou visual, inteligência naturalista, inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Olha que bonito, gente. Eu quis fazer esse apanhado, mostrar primeiro quais são todas as 8, que é para a gente já ir pensando, já ir prestando atenção e vendo como que cada uma dessas inteligências evoluiu ou se desenvolveu em nós, né? Ou seja, cada um de nós tem várias facilidades, várias potencialidades. O que eu gosto muito da inteligência, da teoria das inteligências múltiplas, é que mostra, gente, as nossas potencialidades. Ou seja, o que nós temos de capacidades, de habilidades. E isso eu acho que é uma visão muito otimista do ser humano, né? Então vamos lá. Inteligência linguística ou inteligência verbal ou linguística. Essa inteligência se refere não apenas à capacidade oral, mas também a outras formas de expressão, como a escrita e mesmo a gestual. Tem gente que se comunica muito com as mãos, né? Tem gente que fala e se expressa corporalmente. Então, o gesto também é uma forma importante de comunicação. A inteligência verbal ou linguística refere-se à capacidade de um indivíduo se expressar, ou seja, seja por meio da linguagem ou por meio de gestos. Assim como a forma de analisar e interpretar ideias e informações e produzir trabalhos envolvendo linguagem oral e escrita. Tem gente que não consegue se comunicar bem oralmente, mas consegue se comunicar bem por escrito. Eu até incentivo os meus pacientes, quando não conseguem conversar, fazer uma conversa difícil com alguém, uma conversa especial, faz por escrito. O que tem, gente? Não tem problema nenhum, né? Escreve, faz uma carta, faz um bilhete para a pessoa, e aí você pelo menos está expressando aquilo que você queria expressar, né? Pessoas com esse tipo de inteligência verbal ou linguística, com esse tipo de inteligência mais desenvolvido, costumam ser ótimos comunicadores e oradores. Olha que legal. Pessoas que têm uma boa capacidade de comunicação e oradores também. E aprendem idiomas com certa facilidade. O estilo de aprendizagem está relacionado à linguagem e às palavras. Olha que interessante, gente. Tem gente que tem muita dificuldade para aprender idiomas, assim como tem gente que tem muita dificuldade para aprender idiomas, né? As profissões que mais se encaixam nesse tipo de inteligência são escritor, olha que legal, advogado, poeta, jornalista, redator e relações públicas. Então podemos ver que existem algumas profissões onde essa inteligência linguística ela é bem mais ativada, vamos dizer assim, né? Aí vem o segundo tipo de inteligência, inteligência lógico-matemática. Vamos lá, inteligência lógico-matemática. Esse tipo de inteligência é mais voltada para conclusões baseadas na razão. O que nós acabamos de falar sobre o lado racional da nossa mente. E descreve a capacidade de resolver equações, provas, de ter pensamento lógico e detectar padrões, fazer cálculos e resolver problemas abstratos. Gente, a capacidade de abstrair, de pensar no plano abstrato, não é qualquer pessoa que consegue, né?
O Piaget mostra quando o pensamento vai do pensamento concreto para o pensamento abstrato na criança, no começo da adolescência, né? E na própria adolescência, a gente começa a pensar mais abstratamente. Só que tem gente que tem muita dificuldade de abstrair. Muito difícil, né? O estilo de aprendizagem que mais se encaixa nesse perfil de inteligência lógico-matemática é aquele focado nos números e na lógica. Pensamento lógico, gente. Isso é uma coisa muito importante. As profissões que se destacam nesse tipo de inteligência são as de engenheiro, cientista, contador, estatístico e analista. Então podemos observar que são profissões que têm muita relação com a inteligência lógico-matemática. A terceira inteligência é a inteligência corporal sinestésica. A inteligência corporal sinestésica implica o uso do próprio corpo. Olha que interessante. O uso do próprio corpo para resolver problemas. Diz respeito à capacidade de controlar os movimentos corporais, o equilíbrio, a coordenação motora e a expressão por meio do corpo. As profissões mais ligadas a essa inteligência corporal sinestésica, gente, corporal tem a ver com corpo, e sinestésico tem a ver com o quê? Com movimento, da palavra cine, inclusive cinema tem a ver com movimento, né? Então é corporal sinestésica. As profissões mais ligadas a esse tipo de inteligência são, olha que interessante, dançarino, ator, esportista, mergulhador, bombeiro e motorista. Gente, eu gostaria de fazer uma observação com relação aos esportes. Tem gente que tem uma capacidade de, com o corpo, desenvolver esportes que é incrível. Pensa numa pessoa que é muito boa de jogar basquete, de acertar a bola ali naquela cesta. Pensa em pessoas que têm capacidade de jogar vôlei, de subir na rede alta e dar uma cortada, ou capacidade de receber a bola, né? E no futebol, então, que é um esporte super popular no Brasil, hoje as crianças, todo mundo joga bola na rua, na quadra, onde for, né? Então nós temos gênios, verdadeiros gênios do esporte no Brasil. E nessas Olimpíadas nós vimos, né, que o Brasil bateu recorde de medalhas olímpicas. Isso dá um orgulho muito grande, mesmo sem patrocínio, sem dinheiro. Um país que não tem nem Ministério dos Esportes conseguiu uma conquista, uma façanha incrível nas Olimpíadas, que foi o que o Brasil conseguiu, né? Então, esse tipo de aprendizado da inteligência corporal sinestésica tem a ver com experiência física, movimentos, sensações e o toque do próprio corpo, tá bom? Já continuamos. Então, pessoal, entrando na terceira parte da nossa aula de hoje sobre inteligências múltiplas, essa teoria lindíssima desenvolvida por Gardner, a quarta inteligência que nós temos é a inteligência musical. Olha que lindo! Quem já ouviu, quem já pensou em inteligência musical? A inteligência musical permite aos indivíduos produzir, compreender e identificar diferentes tipos de padrões de som. Padrões de som. E reconhecendo padrões tonais e rítmicos. Gente, pessoas que têm facilidade de perceber timbres, né? De perceber os instrumentos musicais que estão acompanhando uma melodia, por exemplo, né? O tipo de aprendizado é relacionado com músicas, ritmos e sons. As profissões mais ligadas a esse tipo de inteligência são músico, pessoas que tocam algum instrumento musical, pessoas que gostam de cantar. Gente, isso é importantíssimo, cantar. E não é qualquer pessoa que tem habilidade para cantar. Temos alguns que são cantores de chuveiro. Debaixo do chuveiro é mais fácil, né? Então essa inteligência musical, as profissões são músico,
compositor, cantor, produtor musical, DJ e engenheiro acústico. Então eu quis destacar o cantar, mas o compor também, gente, tem a ver com música. Tem pessoas que têm facilidade para compor. Aí a gente vê uma intersecção entre a inteligência musical e a inteligência linguística, né? Você compor uma letra de uma música é uma coisa muito rica, muito produtiva. E a inteligência musical, gente, ela, na minha opinião, todas as inteligências têm a ver com potencialidades, né? Mas essa potencialidade, na minha opinião, ela tem a ver com um poder de cura muito grande. Nas terapias integrativas, nós temos a musicoterapia. Como que a música faz tão bem para a alma? Como que a música ajuda a gente a integrar aspectos da nossa personalidade ou aspectos da nossa mente, da nossa psique. E, gente, eu estou falando de cura. Musicoterapia, a terapia, a cura através da música. Então, eu gosto muito dessa inteligência musical, porque é uma coisa que é muito potente para resgatar a saúde mental. Gente, tocar instrumentos musicais é muito importante, tá? Cantar, dançar, aí dançar já integra com a inteligência corporal sinestésica, né? A nossa quinta inteligência é a inteligência espacial visual. Gente, imagina, tem gente que vai falar assim, nossa, eu nunca ouvi falar, nunca pensei que existe uma inteligência espacial visual. O que é isso, gente? É a facilidade da gente ter encontro, ter contato com o campo de visão, com o espaço. Gente, tem várias formas que a gente tem uma noção de espaço muito importante. Tem gente que, por exemplo, aprende caminhos. Vai uma vez só em um determinado lugar, aprende o caminho, a segunda vez pode ir sozinha. Já tem gente que pode ir 10 vezes no lugar e não aprende. Isso não é falta de inteligência, isso é a inteligência espacial que é menos desenvolvida do que as outras inteligências, né? Então essa inteligência espacial e visual, olha que interessante, tem a noção de espaço, mas também a noção de visão, de visual. Essa inteligência é relacionada à interpretação e criação de imagens visuais, a imaginação pictórica. Gente, por exemplo, para fazer um desenho, para fazer um quadro, o que é pictórico? Desenho, pintura, né? Quadros. E aí é preciso ter uma noção de espaço. Como que a gente vai fazer um desenho? Por exemplo, vou fazer uma casa, vou desenhar uma casa, né? Tem que ter noção de espaço, né? Então permite que as pessoas, essa inteligência espacial permite que as pessoas compreendam melhor informações gráficas, como mapas. Tem gente que tem pega um mapa na mão e não consegue entender o que tem naquele mapa, né? É muito difícil. O estilo de aprendizado mais ligado, mais relacionado com imagens, gravuras, formas e espaço tridimensional é essa inteligência espacial visual. As profissões mais ligadas a esse tipo de inteligência são artistas, principalmente pintores, escultores, né? Arquitetos. Gente, imagina você desenhar um prédio. Fotógrafo, designer e escultor são as profissões mais ligadas a esse tipo de inteligência. Inteligência naturalista é a sexta inteligência. Gente, olha que interessante. Tem gente que vai falar assim, Marcos, eu nunca imaginei que existisse uma inteligência naturalista. Pois é. A inteligência naturalista refere-se à capacidade de compreender o mundo natural, identificando e distinguindo entre diferentes tipos de plantas, de animais, de formações climáticas. E tem muitos de nós que têm uma afinidade muito grande, uma ligação muito grande
e uma capacidade de se conectar com a natureza. Gente, isso faz muito bem para a saúde. E quando lá na primeira aula nós discutimos a nossa concepção de saúde mental e a parte que coincidia com a saúde física, a questão de uma saúde naturalista, a ligação com folhas. Tem gente que conhece fitoterapia. Gente, muitos dos nossos avós, muitos dos nossos antepassados, como os índios, conheciam para que servia cada planta, qual doença, qual enfermidade do corpo físico que cada planta era importante, né? Então, esse tipo de aprendizado relacionado com a inteligência naturalista é uma inteligência que se dá por conta do contato com a natureza. E as profissões relacionadas a essa inteligência são biólogo, claro, né, uma pessoa que gosta de biologia, de botânica, zoologia, né? Geólogo, quem gosta da parte de geologia, engenheiro climático, jardineiro e meteorologista. Olha que interessante, como que a posição dos planetas, como que essa leitura do cosmos pode ajudar a gente a fazer previsão de meteorologia com relação ao tempo, por exemplo, né? A sétima inteligência, pessoal, é a inteligência intrapessoal. Aliás, a sétima e a oitava, elas estão muito ligadas, tá? A sétima é a inteligência intrapessoal, que é voltada para mim mesmo, e a oitava é a inteligência interpessoal, eu com o outro, eu com o mundo, especialmente o mundo social, né? Então a inteligência intrapessoal, que é a sétima, refere-se à capacidade das pessoas de se reconhecer a si mesmo. Olha uma coisa que a gente está falando, a importância da gente prestar atenção na gente mesmo, né? Percebendo seus sentimentos, motivações e desejos. Gente, nós estamos falando isso de outras formas em várias aulas. A importância da gente prestar atenção nos nossos sentimentos, motivações e desejos, né? Prestar atenção mesmo, porque às vezes a gente ignora esse lado emocional, né? Essa inteligência intrapessoal está ligada à capacidade de identificar hábitos inconscientes, transformar suas atitudes, controlar vícios e emoções. Olha que importante essa inteligência intrapessoal. A principal forma de aprendizado está ligado à autorreflexão. Autorreflexão, a gente refletir sobre a gente mesmo. Gente, isso tem a ver com o que nós estudamos sobre autoconhecimento, sobre autoconceito, não é mesmo? E essa inteligência, gente, é a única que pode ser aplicada a qualquer profissão, pois diz respeito em conhecer a gente mesmo, em conhecer a si mesmo, tá? E a oitava e última inteligência múltipla trabalhada pelo Gardner é a inteligência interpessoal. Essa inteligência interpessoal reflete a capacidade de reconhecer e entender sentimentos, motivações, desejos e intenções das outras pessoas. Olha, a gente pode ver que tem muito a ver com a empatia, né? A gente prestar atenção no que o outro está sentindo. E isso vai ajudar a gente a se colocar no lugar do outro, né? Diz respeito à capacidade de se relacionar, e o estilo de aprendizagem ligado a esse tipo de inteligência envolve contato humano, trabalho em equipe e comunicação. Gente, tem pessoas que têm muita dificuldade de trabalhar em equipe. E muito dificilmente ela consegue compartilhar, inclusive, suas próprias dificuldades com a equipe, né? Profissões como terapeuta, professores, psicólogos, médicos, profissionais de RH e políticos são mais relacionados a esse tipo de inteligência interpessoal, tá? Então, segundo Gardner, todas as pessoas têm todos os 8 tipos de inteligências acima listadas. Olha que legal. Gardner diz que todos nós temos todos esses 8 tipos de inteligência.
As experiências de aprendizagem não precisam necessariamente se relacionar com a área de inteligência mais forte de uma pessoa. Gente, as inteligências elas são independentes. Elas são independentes, não dependem uma da outra, né? E as pessoas têm muito mais inteligências diferentes, e a força em uma área não significa fraqueza em outra. Olha que legal! Eu posso ser forte em uma área, mas não necessariamente vou ser fraco em outra. Assim, gente, terminamos a nossa apresentação bem resumida sobre a teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Muito obrigado, eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouquinho dessa teoria lindíssima que é a teoria das inteligências múltiplas. Até a próxima, bons estudos para todos! Olá a todos, vamos agora falar não somente sobre um óleo essencial, mas sobre 4 óleos essenciais. Para fazer uma compilação desses 4 óleos essenciais, eu preferi falar sobre o tema que eles têm em comum, que eles são dermocáusticos. Então, vamos falar sobre os óleos essenciais dermocáusticos, vamos falar então da carta 1017. O que são óleos essenciais dermocáusticos? São aqueles que podem causar algum dano à pele, mesmo que a pessoa não saia ao sol depois. Nós falamos já dos óleos essenciais cítricos, que eles contêm furano-cumarinas, portanto você não pode utilizar cítricos e depois se expor ao sol sob risco de queimaduras. Mas os dermocáusticos também têm alguns probleminhas. Então, inclusive, para orientar as pessoas tomarem maior cuidado com eles até do que os óleos essenciais normais, para não utilizá-lo jamais puro sob a pele. Isso já avisei a todos os óleos essenciais, mas esses aqui são de maior diluição também. E os óleos essenciais da família dos fenóis. Fenóis esse composto fitoquímico que faz com que eles possam até queimar a pele da pessoa. Esses são os mais potentes antimicrobiais, geralmente têm essa característica. Os principais óleos essenciais dermocáusticos tem outros, tá? Mas esses são os principais. É o orégano, que eu trouxe inclusive aqui o orégano aqui, que é um tempero que eu gosto muito na minha comidinha, que é o Origano vulgare. O tomilho eu não tenho aqui, mas ele é muito semelhante à aparência, inclusive, do orégano, que é o Thymus vulgaris. A canela, que eu trouxe aqui, alguns tipos de canela, né? Dos óleos essenciais existem 2 tipos de canela, que é o Cinnamomum cassia e o Cinnamomum zelicâneo. E o cravo, que é esse, inclusive, que eu trouxe o óleo essencial aqui, que eu utilizo bastante também. Eu utilizo sim, mas eu não comercializo, só esse de cravo e mais com bastante orientação. O de orégano eu tenho para fazer formulações, mas eu não comercializo ele por conta desses problemas todos. Mas eu acho interessante citar o porquê de tudo isso. Nós precisamos ter mais cuidado. O cravo é a Eugenia caryophyllata. Eu vou falar mais sobre o cravo botão, que é o que eu tenho aqui, o que eu tenho mais estudado também. Embora eu tenha estudado eles, porque eles também têm um aroma muito gostoso, né? Eu gosto muito do cheiro de orégano, faço composições inclusive com aromatizadores de ambiente em sprays, por exemplo, difusores, por conta das propriedades, né? E a canela tem um aroma muito gostoso quando você pode colocar, por exemplo, num difusor. Aqui é um modelo diferente de difusor que eu também tenho, um ultrassônico, é interessante para você colocar de dia. Você coloca um arranjinho de pedras, como eu fiz aqui dentro, né? Ele tem uma capacidade de 400 ml de água e você pode colocar de dia. Quem gosta, por exemplo, de um cheiro de cítricos com uma gotinha só de óleo essencial de canela ou de cravo, fica muito gostoso no ambiente, né? Só que assim, por exemplo, você vai fazer uma proporção de uma gota desse óleo essencial, que ele rende bastante, o aroma é extremamente forte. Por exemplo, uma gota só do cravo, por exemplo, umas 6 a 8 gotas
de um óleo essencial cítrico, pode ser, por exemplo, um de laranja, fica um aroma muito gostoso. Por exemplo, no frio, né, nós estamos no inverno, aqui em São Paulo tem feito dias bastante frios, por exemplo, noites muito frias, é gostoso você colocar na sala, ou um ambiente que está com a família, você colocar esse aroma, por exemplo, num difusor assim, né, de uma fruta cítrica, por exemplo, uma gotinha de uma canela ou de um cravo, e dá uma aquecida no ambiente também, é muito gostoso o aroma que fica também, mas sempre com bastante cuidado. Então eu vou começar com o óleo essencial do cravo botão. Botão porque ele é da flor, a florzinha do cravo, né? Porque tem também de folhas, eu utilizo mais esse de botão. A família botânica das mirtáceas. O nome científico é Eugenia caryophyllata. O processo de extração é destilação a vapor desses botões. País de origem, eu tenho encontrado mais da Indonésia, né? Mas tem outros que já têm produção também desse óleo essencial. Principais componentes químicos, principalmente é o eugenol, que ele chega em média até 80% dele é o eugenol, muito utilizado, inclusive é o cheiro característico, por exemplo, dos consultórios dentários, porque eles utilizam muito esse eugenol em produtos para tratamentos odontológicos. O acetato de eugenol, isoeugenol, cariofileno, e tem as propriedades de ser virocida, fungicida, muito poderoso fungicida, antisséptico, analgésico, ele é aliviadores, por isso que é utilizado esses produtos principalmente nos consultórios odontológicos, né? Eles separam, não é o óleo essencial que eles utilizam, eles separam esse fitoquímico para fazer esses medicamentos utilizados nesses consultórios. Ele é anti-inflamatório e também é imunoprotetor. Então, por exemplo, no alívio da dores ele é excelente, mas como nós não sabemos utilizá-lo diretamente, não se pode utilizar diretamente na pele e somente em formulações, tem que tomar mais cuidado do que a maioria dos óleos essenciais. As indicações terapêuticas. Propriedades para a pele. Ele elimina verrugas e micoses. Que interessante, né? É difícil você ter um produto que você elimine verrugas e você fazendo, por exemplo, se você tiver uma verruga, se você tem que colocar, isolar, por exemplo, esse local, né, com uma pomada para que ele não penetre, você coloca o preparado para colocar ele direto na forma que eu ensinei, por exemplo, utilizar no cotonete. Você primeiro colocar a água, por exemplo, pode ser até um hidrolato também, depois você colocar só um pouquinho desse óleo essencial e você colocar em cima somente da verruga, pode deixar escorrer o lado para não queimar, e você pode eliminar essas verrugas. Olha que interessante. Micoses. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho uma formulação que eu faço com óleos essenciais que entram justamente o de orégano e o de cravo também. Ele também para ser utilizado em algumas pomadas, por exemplo, para os pés. Eu gosto de utilizar o óleo essencial de cravo também como um conservante, só que ele modifica o aroma. Então, você tem que saber para que você vai utilizar, qual que é a finalidade, sabendo que ele vai deixar o aroma, ele vai predominar, mesmo só colocando muito pouquinho. Então, ele é fortalecedor de unhas, então eu faço fortalecedores de unhas e inclusive para esses tratamentos de micose a partir também desse óleo essencial de cravo, ele é excelente. No tratamento de queimaduras, interessante que por ser dermocáustico ele queima a pele se você utilizar diretamente na pele. Todos esses óleos essenciais que eu vou citar, eles queimam a pele. Mas se você utilizar em concentrações bem baixas, ele auxilia nas queimaduras. Que interessante tudo isso, não é verdade? E como antisséptico local para feridas. Ele é antisséptico, além de promover a limpeza, ele também você vai aliviar dores, né, para quem está com problema de ferimentos, etc., concentrações bem baixas. Se você, por exemplo, encontrar o hidrolato, por exemplo, de cravo, seria interessante para fazer a limpeza desses ferimentos, inclusive.
Ação, ele possui propriedades antifúngicas, úteis e cândida. Então, na parte íntima, por exemplo, em mucosas, que os cuidados devem ser ainda muito maiores, você jamais vai utilizar um óleo essencial desse puro. Se na pele, que já tem uma proteção maior, já é dermocáustico, ele vai queimar a pele, imagina um tipo de mucosa. Então, jamais você vai utilizar ele em partes assim mais sensíveis. Mas formulações que contenham esse óleo essencial, ele é excelente para tratamento da candidíase, por exemplo. Micoses, unha encravada, repelente de mosquitos também. Diminui o mau cheiro dos pés e mau hálito. Então, produtos que você vai fazer, tipo um enxaguante bucal, eu gosto de utilizar, eu esqueci de trazer aqui, eu vou mostrar para vocês, eu faço pasta de dentes também. Eu gosto de utilizar o óleo essencial também, alguns óleos essenciais, como por exemplo a hortelã, a melaleuca, a sálvia, mas um pouquinho do óleo essencial de cravo também, por conta de fazer os tratamentos e nas gengivas, etc. E para poder eliminar qualquer tipo de mau hálito. Propriedades para o sistema respiratório. Tosse seca alérgica, dores de garganta, asma, bronquite e infecções pulmonares. Então, você utilizando, por exemplo, em difusores de ambiente em concentrações baixas, sempre, ele faz esse tratamento interessante. Você pode utilizar, inclusive, misturado com outros óleos essenciais, que eu já ensinei, outros que eu vou ensinar também, que são excelentes para problemas respiratórios. Hortelã-pimenta, eucalipto em geral também. Ele auxilia em dores causadas por inflamação. Um dos principais usos do óleo essencial de cravo é como analgésico local para alívio de dores de dente. Por favor, não vão colocar isso aqui na boca, hein? Você vai procurar o seu dentista. Ele que é o profissional ideal para você tratar dos seus dentes. Mas existem produtos que vocês podem utilizar para isso. Para pessoas que têm problemas de gengivas sensíveis, eu faço pastas de dentes especiais sem produtos químicos. Mas você pode, aos pouquinhos, desenvolver a sua pasta também de forma bastante simplificada. Porque quem limpa os dentes na realidade é a escova de dentes. A pasta dá aquela sensação agradável. Evite utilizar inclusive pastas químicas, que são acumulativas e sensibilizantes. Mas não vão utilizar esse óleo essencial na boca, por favor. Isso porque o engenol presente em grande quantidade deprime os receptores sensoriais envolvidos na percepção da dor. Por isso que nos consultórios dentários eles utilizam esse eugenol. A base é esse óleo essencial. Propriedades físicas: é analgésico, anti-inflamatório potente, combate dores causadas por inflamação, como dor de dente, bursite e tendinite. Então, se você fizer um creme que tenha, por exemplo, o óleo essencial de cravo, não precisa nem ser como princípio básico, mas que tenha nem que seja um pouquinho, ele já vai aliviar bastante. Eu coloco bastante nas minhas formulações, porque ele também, como eu já falei, ele também é conservante, e se a pessoa já tem alguma inflamação, por exemplo, já vai auxiliar também bastante. Também ameniza dores musculares, articulares, entorses, contusões, reumatismo e artrite. Isso você pode colocar inclusive naqueles óleos que eu já ensinei, óleos para massagem, para dores, eu faço combinações de alguns óleos, você pode acrescentar um pouquinho desse óleo essencial também. Ele possui propriedades analgésicas, antissépticas, problemas de afta, dores dentárias, infecção intestinal, diarreia, gases e vermes intestinais. É estimulante do sistema imunológico e inalações atua como sudorífero, porque ele aquece. Pessoas que têm muito frio e friagens também, é interessante você fazer creme para colocar nos pés com um óleo essencial de cravo. Propriedades emocionais. Ele é afrodisíaco. Tudo que aquece o organismo é considerado afrodisíaco. Ele é estimulante mental e fortalece a memória. É estimulante do ânimo e revigorante. Propriedades vibracionais. Ele estimula o bom humor, harmoniza o campo energético, é excelente para ambientes com energia estagnada, estimula a criatividade e a ação. Por isso que eu acho interessante ele estar junto, por exemplo, com óleo essencial de laranja. Além do aroma ficar muito gostoso, os dois juntos eles promovem essa alegria, essa criatividade, essa ação. Porque também o óleo essencial de laranja também promove. Lembra a carta, leia novamente, escuta nossas aulas, assista novamente, que eles têm mais ou menos essa parte, eles são semelhantes.
Precauções: ele é contraindicado para hipertensos, epiléticos, gestantes, crianças com menos de 2 anos e usuários de medicamentos anticoagulantes. Deve ter cautela na dosagem em casos de doenças hepáticas e renais. É irritante de pele e mucosas, é muito irritante. Use em concentrações abaixo de 0,5%, bem abaixo. Eu utilizo a 0,2, 0,25 no máximo. Eu evito utilizar esse de 0,5%. Agora você sabe o que é 0,5%, né? Em aplicações dérmicas. E mesmo que você for colocar, por exemplo, em qualquer tipo de difusor, é dessa forma que você vai utilizar, sempre bastante diluído, ok? Agora nós vamos falar rapidamente do óleo essencial de canela. Eu não tenho óleo essencial aqui, mas o aroma dele também é muito gostoso. Ele lembra um pouquinho do cravo também, é uma especiaria, né? Muito gostosa. Nós temos 2 tipos, como eu já falei, o Cinnamomum cassia e tem o outro que é o Cinnamomum zeylanicum. São 2 tipos de canela que nós temos. Então, quando você for comprar canela, inclusive para você fazer o chazinho que eu gosto muito, colocar nos alimentos, nós temos 2 tipos mais conhecidos, tá? Geralmente eles vêm com origem da China, destilação a vapor das folhas e da casca. As folhas da canela também produzem um óleo essencial maravilhoso. Então, quando você vai adquirir, você pode comprar tanto das cascas quanto da folha. É muito gostoso, inclusive trouxeram para mim algumas folhas frescas. Ela tem um aroma completamente diferente das cascas, mas um aroma muito, muito agradável. Óleo essencial da prosperidade e da atração. Então, a canela é considerada, até para ter pessoas que gostam dessa parte mística, você colocar, por exemplo, a canela nos lugares para atrair prosperidade. E eu gosto porque eu acho muito gostoso o cheiro. Ele é famoso estimulante afrodisíaco, excelente para cólicas menstruais, celulite e inflamações. Claro que com os mesmos cuidados que eu falei do óleo essencial de cravo e todos esses que eu vou falar, sempre com diluições bastante baixas. Seu uso é conhecido desde a antiguidade. Para assegurar a vida eterna, a canela era adicionada nas mumificações, inclusive. Também era um ingrediente importante para promover a atração, né? Para namorar e etc. Né? Todo o óleo essencial que aquece, como eu já falei no de cravo, e o de canela também é, e ele é excelente para isso. Inclusive, eu gosto de utilizar, por exemplo, na formulação de perfumes. Esse aqui é um perfume que eu fiz de óleos cítricos e de canela. Fica um aroma muito, muito gostoso mesmo. Mas mesmo perfumes e certos produtos não se deve utilizar, aliás, nenhum perfume, né? E você utilizar o perfume e depois expor exposição solar, principalmente os utilizados com óleos essenciais e tinturas, como nesse caso. Revigorante, estimulante físico e sexual. É um óleo aquecedor para o corpo e para a alma. Para pessoas também que têm muita friagem, como eu falei do cravo, você também pode fazer com óleo essencial de canela, por exemplo, em creme para colocar nos pés. Ele é excelente para aquecer, principalmente nos dias mais frios. Propriedades físicas. Ele é anti-inflamatório poderoso. É eficaz no tratamento de tendinite, miosite, bursite e LER. Pessoas que têm movimentos repetitivos do pulso, né, nas mãos, nos ombros. É excelente para você fazer pomadas e cremes com esse óleo essencial com concentrações baixas. Sempre ele alivia bastante essas dores. Por ser termogênico e aumentar a circulação local, é muito conhecido para cuidados também com a celulite. Sempre concentrações bastante baixas, com óleos para massagem, para poder, pessoa que queira perder, ou cremes também, para auxiliar também na celulite. Propriedades emocionais para exaustão nervosa. Você pode colocar, por exemplo, nos difusores ultrassônicos, você pode colocar inclusive no colarzinho aromático, você pode utilizá-lo para fazer um tratamento. Ideal, claro, quando principalmente esses com mais problemas, no caso como esses, né, que são os especiais, eu considero especiais por serem dermocálcios, tem mais cuidado, necessidade mais de diluição. É interessante você sempre utilizar a orientação de um aromaterapeuta assim, profissional. Propriedades vibracionais, ele aquece o coração de pessoas frias e rígidas. Trabalha padrões mentais de escassez e abundância, acolhimento e nutrição materna.
Que delícia isso, não é verdade? Quem que não lembra, né, com um cheirinho de bolo que tem a canela, um docinho feito pela mamãe, pela vovó, sempre lembra da canela, né? Quantas brigas, quantas guerras que existiram na antiguidade por conta das especiarias, e nós temos agora ela em abundância. Nós vamos falar agora do óleo essencial de tomilho. Nome científico Thymus vulgaris. Os gregos utilizavam esse óleo essencial como estimulante e tônico. E thymon significa coragem. Então é considerado um óleo para coragem. Mas por ele ser um óleo essencial também tem essas restrições de você tem que usar sempre em diluições bastante baixas. Toma cuidado também, sempre dilui bastante no difusor, então uma gotinha só. Sempre coloco no colarzinho antes de colocar no pescoço para não queimar a sua pele, ok? A origem geralmente vem da Espanha. A extração, destilação a vapor das folhas. Ele é tonificante, promove energia corporal, coragem e confiança. Excelente em caso de esgotamento físico ou mental. Aumenta a imunidade. É excelente para micoses, olho de peixe e verrugas também. Aliás, eu acho que quase todos eles para casos assim mais graves, mas nunca aplicar diretamente à pele, sempre com orientação de um aromaterapeuta. Propriedades físicas. Ele é repelente de mosquitos, também alivia picadas de insetos. Feito uma pomadinha com ele é excelente. Antibacteriano, antimicrobiano, fungicida e antiviral, poderosíssimo antiviral inclusive. Ele combate vários tipos de micose, de unhas, verrugas e candidíase. Ele é analgésico expectorante, muito utilizado em resfriados. Ele é hepatoprotetor, ele protege o fígado, olha que interessante. Propriedades emocionais, muito utilizado em estados de esgotamento físico ou emocional. Elimina as tensões acumuladas no dia a dia. Propriedades vibracionais, estimula o aterramento. O que é aterramento? A pessoa que ela precisa afocar no dia de hoje, a pessoa que procrastina, a pessoa que não sabe o que ela vai fazer ou não, pensa muito no passado ou muito no futuro, pessoas com ansiedade, são aquelas que necessitam do aterramento. Oferece suporte, energia masculina, força, foco, vitalidade, concentração, praticidade, comunicação clara e confiante. É muito utilizado mais pelos homens mesmo, mas por que não as mulheres utilizarem? Porque às vezes nós precisamos desse foco também. Reduz os medos do escuro, da solidão e do desconhecido. Precauções, contraindicado para gestantes e crianças até 2 anos, é irritante da pele e mucosa. Utilize até 0,5% no máximo. Aliás, todos eles que eu vou citar, as mesmas precauções, ok? Em formulações que vocês vão colocar para aplicação dérmica. Mesmo os que sejam em difusores, por exemplo, no colar é uma gotinha mesmo. Agora no ultrassônico sempre uma quantidade de gotas menor. Se você vai utilizar, por exemplo, dependendo da capacidade de água do difusor ultrassônico como esse, por exemplo, que é até 400 ml, em vez de você utilizar 10, 12, 15 gotas, você vai usar no máximo 6. Você precisa usar sempre uma porcentagem bem menor. Nós vamos falar agora do óleo essencial de orégano. Eu amo orégano na minha comida, uma delícia, sempre deixa aquele toque da nona na comida, eu acho muito, muito saboroso o aroma, o perfume dele. O óleo essencial já não tem esse aroma, ele é um aroma muito, muito forte. Eu não trouxe ele aqui, que eu utilizo somente nas minhas formulações, eu não comercializo esse óleo essencial. Porque a maioria das pessoas não acham agradável o aroma em si, né? Se você vai fazer, por exemplo, num difusor, o aroma já não é tão agradável. E apenas em formulações eu acho que ele funciona mais. Eu utilizo inclusive ele também nos óleos para micoses de unhas e fortalecimentos. O nome científico é Origanum vulgare. O óleo essencial de orégano possui aroma verde e picante. A palavra orégano é de origem grega e significa alegria na montanha. Promove disposição e proteção. A origem geralmente vem da França. A extração é destilação a vapor. Há propriedades físicas. Ele tem forte ação imunoestimulante. Ele é antiviral, antifúngico, desinfeta ambientes, atua também contra Candida albicans. Ele é anti-infeccioso, para gripes, resfriados e tosse.
antioxidante, analgésico, anti-inflamatório e é recomendado para dores musculares com inflamações. Ele é hipotensor, digestivo e antitumoral, que interessante, né? Enquanto o cravo e canela você tem que tomar um pouco de cuidado, que ele pode elevar até inclusive a pressão arterial, já, por exemplo, um orégano, tomilho, ele já abaixa um pouquinho mais a pressão. Propriedades emocionais. Ele é antidepressivo e revigorante, indicado para fadiga mental e corporal. As propriedades vibracionais. Ele incentiva o bom humor e a positividade. Fortalece movimentos de decisão e mudanças. Proporciona força de vontade e impulso para a realização e concretização. Incentiva a seguir em frente e superar tudo com entusiasmo, criatividade e alegria. No uso histórico, eu acho interessante a parte histórica, né, que é utilizado dos óleos essenciais há tantos anos e saber o que eles utilizavam. E o orégano sempre foi atribuído como uma planta símbolo de proteção, indicado para energizar e proteger ambientes. Então eu gosto de fazer a composição de spray de ambiente com óleo essencial de orégano. Então eu faço de uma forma que ele não sobressaia, porque o aroma dele às vezes não fica muito agradável quando ele se sobressai. Mas assim, algumas composições ficam um aroma assim muito agradável e tem essas propriedades além dos outros óleos que eu vou utilizar. Precauções. Novamente eu vou falar, eu acho importante falar sobre todos. Irritante da pele. Utilizem aplicações tópicas em concentrações máximas de até 1%. Aí no caso eu falo para vocês, utiliza 0,5% porque ele vai estar agindo da mesma forma. Não utilizem crianças gestantes e crianças abaixo de 2 anos. Aliás, todos eles eu gostaria que vocês, por exemplo, quem tem uma criança pequena em casa, não tem esses óleos essenciais. Por exemplo, você é gestante, você tem uma criança pequena, se você tem esse óleo essencial, deixa ele guardadinho, deixa a criança crescer, ou então dá de presente para uma outra pessoa para que ele não passe demais da validade, ou guarde na geladeira numa caixinha para utilizar futuramente, porque esses óleos essenciais, geralmente a durabilidade deles também é maior. Então, geralmente eles têm a consistência dele um pouco mais densa, tipo o cravo e a canela, por exemplo, a consistência dele é bastante densa. Agora você não vai fazer as experiências com eles, faça apenas formulações que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então, se for adquirir qualquer um desses 4 óleos essenciais, vocês sabem que eles têm esses problemas dermocáusticos, eles vão ter a sensação de queimadura, eles vão ficar com uma mancha escura, como se você tivesse realmente queimado a pele no fogo. É interessante isso, mas assim, o ardor é terrível. E não adianta você lavar. Se você acontecer um acidente, por exemplo, com qualquer um desses óleos essenciais, não adianta você querer lavar com água. Lembrando que os óleos essenciais, eles não se misturam com a água, então não vai adiantar você lavar. Se acontecer algum acidente, você precisa utilizar óleo, um óleo carreador, você vai utilizando, vai fazendo a compressa que ele vai se misturando e você vai tirando. Você vai fazendo compressas com outro algodão, uma gaze, por exemplo, com esse óleo vegetal, né, um carreador, aí você vai limpando. É uma forma de você limpar um acidente com qualquer um desses óleos. Mas eu prefiro que as pessoas utilizem somente quando saibam para que estão fazendo. Eu vou falar um pouquinho agora do livro do Fernando Amaral, que eu tenho citado bastante, porque os livros importados, eles não têm todos esses óleos essenciais que eu citei hoje. Eles são mais difíceis de você encontrar esses estudos. Eu achei interessante o que ele citou. Cravo é força e recuperação física, atitude e confiança emocional. Eu gosto da forma que ele aborda, assim, nessa forma dele, assim, poética, com as próprias palavras dele, com os sentimentos, as emoções que certos óleos essenciais eles evocam. Então, assim, nem todos eles citam, mas alguns deles tocam no coração da gente. Então, é gostoso você saber, né, que quantos anos que têm sido estudados e quantos ainda vão estudar, continuo recebendo semanalmente em revistas científicas as atualizações de alguns óleos essenciais. Como tem feito bem para tantas pessoas, se utilizado de forma correta, eles são ferramentas muito poderosas para auxiliar a nossa saúde.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bastante composta, mas com 4 óleos essenciais muito importantes, que agora vocês vão ter certeza que deve ser tomado muito mais cuidado. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.